capítulo 53. Nós vamos utilizar apenas o versículo 11, simplesmente isso aí. Eu creio que é um versículo muito próprio para os nossos dias, pela situação que estamos vivendo atualmente. Uma coisa que foi escrito lá 700 anos antes de Cristo, né? Mas que tem a sua validade nos dias de hoje. Eu vou pedir aos irmãos que leiam junto comigo apenas o versículo 11, falando de Jesus. Ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, aqui cabe uma pergunta. Será que Jesus, está falando de Jesus, será que Jesus está vendo? Será que ele está vendo? Aqui o texto diz que ele verá, está em futuro. Mas como isso aqui tem 700 anos, né, antes que Isaías disse isso, vamos trazer para os nossos dias. Será que ele está vendo o fruto do penoso trabalho dele a favor de cada um de nós? É uma pergunta que temos que inserir para dentro do nosso coração, da nossa mente e estar pensando, será que ele está vendo? Eu queria falar um pouquinho na introdução desse profeta Isaías. Ele é conhecido como profeta messiânico, é considerado profeta messiânico. Ele faz 21 citações sobre Jesus na sua escrita. Ele fala de Jesus como juiz, como legislador e como rei. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Lá no capítulo 6 nós vamos ver isso. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Ele é uma mini-bíblia do Velho Testamento, porque o livro dele, depois vocês confiram, tem 66 livros, não é isso? 39 do Velho e 27 do Novo. 66 capítulos tem o livro dele. Ele levou 50 anos profetizando. Ele circulava, é um profeta que circulava no meio dos reis, no meio da elite da sua época, né? Ele circulava no meio dos reis. Ele era casado. Os irmãos vejam depois aí em casa, como lição de casa, capítulo 8, versículo 1. Ele era casado com uma profetisa, né? Ele mostra Deus cheio de misericórdia. E ele diz que Deus tem sentimentos. Então, voltando ao nosso início, Jesus está vendo o quê? O que ele está vendo em nós para ele ver o fruto do seu penoso trabalho? Irmãos, primeira consideração, nós somos acumuladores. Você sabe o que é um acumulador? Eu tenho uma filha que é acumuladora. Acumuladores são aquelas pessoas que vão guardando tanta tranqueira dentro de casa, tantas coisas velhas, e aquilo vai. A minha filha, infelizmente, a casa você quase não consegue entrar no quarto dela de tanta coisa, tanto entulho que ela tem. Mas eu quero falar de acumuladores, que acumuladores somos nós, de pecados, né? E a gente tem gente, irmãos, que esteve e está acostumado tanto com o pecado, que parece que ele não saiu das amarras de Satanás. É pesado o que eu estou falando, eu sei disso. Mas parece que ainda seguindo o Senhor Jesus, propagando a palavra dele, aquilo que eu falo, aqui na igreja, numa coisa, lá fora é outra, que está amarrado nas rédeas de Satanás. Eu me lembro quando garota, aqui no Alda Ponte, não sei se tem alguém aqui nascido no Alda Ponte, não tem ninguém, mas eu sou aqui desse bairro. Nasci ali para baixo, onde é aquele posto Caminho das Montanhas. E ali, quando você faz aquela curvatura para ir para a Vila São Geraldo, naquela curvatura ali, tem uma creche, inclusive, ali de lá. Se você olhar para o lado de cima do barranco, tem uma casinha ali. Ali tinha um bar, chamava Bar do Nico Miranda. E ali tinha um tronco grande, assim, onde o pessoal amarrava os cavalos ali. O sujeito amarrava para entrar no bar e tomar uma bebida alcoólica.
Mas tinha alguns que vinham, já chegava daqui mais de baixo, aqui já chegava chapado nessa expressão das pessoas que são praticantes de alcoolismo, né? Ele já chegava assim meio chapado, como se diz. E o que acontecia? Ele descia do cavalo e deixava o cavalo longe daquele tronco onde ele amarrava. Aí o cavalo estava tão acostumado a ser amarrado naquele tronco, enquanto ele ia lá tomar bebida alcoólica, que ele deixava o cavalo ali 5 metros longe do tronco, o cavalo já estava tão acostumado que ele ia sozinho no tronco. E se você chegasse ali, naquele cavalo, vamos dar um nome aqui de pé de pano, né? O cavalo do pica-pau, pé de pano, vamos chamar, ô pé de pano, o que você está fazendo aqui no tronco? Não, sabe, é que meu dono está lá tomando um aguardente lá e eu tenho que ficar aqui no tronco. Irmãos, é incrível o que eu estou dizendo para você, mas é verdade. Tem pessoas que estão tão acumuladas de pecado, estão tão acostumadas com o pecado, que ele não sai das amarras de Satanás. Aí você chega, olha, você já foi perdoado, Jesus é o teu Salvador. Aí parece que a pessoa acorda, não é isso? A palavra de Deus nos diz que o Senhor perdoa. Ele perdoa os nossos pecados e joga lá no mais profundo do mar. Eu estive pesquisando sobre a profundidade do mar. Ele está num lugar chamado Fossas das Marianas, que fica no Japão. Esse mar lá é o fosso mais fundo do mar, tem 11 mil metros. 11 mil metros de profundidade. E está no Pacífico. Então Deus já pegou os seus pecados, já jogou na profundeza. Não sei se ele está jogando lá. Eu estou entendendo que seja, porque é o ponto mais profundo do mar. Ele está jogando lá e está colocando uma plaquinha, proibido pescar. Então não fique aí que nem às vezes, o Senhor, eu roubei aquelas peras lá na chácara dos venezianos e estou sempre batendo na mesma tecla. É o que eu tenho falado aqui. Não fique dando informações para Deus sobre os seus pecados. Confesse aquilo que realmente ofendeu a Deus. Porque quando você peca, quando nós pecamos, quando nós pecamos, o mais atingido é o Senhor. Não foi assim com Jó? Quando Jó está lá, fugindo das coisas, um currículo. Eu queria ter um currículo como Jó teve. Que currículo lindo que Jó tem diante de Deus, né? Viste o meu servo Jó, íntegro, afaste do mal. Eu queria ter aquele currículo Jó. Então, irmãos, a gente fica, às vezes, aí, acumulando essas coisas que Deus já perdoou. Somos nova criatura, agora não vai ficar aí pecando, perdoando, pecando. Não tem isso. Vamos parar com isso, irmão, né? Então ele atinge, ele joga lá no fundo do mar, põe a plaquinha lá, proibido pescar. E diz que deles não vai se lembrar mais. Agora eu faço uma pergunta, será que Deus, como Deus não vai se lembrar? Lógico que ele vai, irmão. O que eu entendo nisso, que ele não vai se lembrar dos pecados, é que não vai ficar cobrando de você. Lembra de Pedro? Quando o Senhor já ressurretou com Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo. O Senhor me ama? Pedro se me ama 3 vezes. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor fica perguntando. Então apacenta minha ovelha. Amar o Senhor, para cuidar das ovelhas do Senhor, primeiro precisa amá-lo. Não é? Então somos acumuladores de pecado, infelizmente. Não sei, depois o Dionísio me chama na salinha, mas iniquidade que a Bíblia trata, eu acho que se refere a isso. Eu já ouvi alguém falar sobre isso. Iniquidades, acúmulo de pecado. Aí de pecado e iniquidade são acúmulos, nós vamos acumulando, e de repente aquele se forma um entulho que nós estamos deixando de ver a graça abençoadora de Deus na nossa vida. Agora uma pergunta, então. Será que Jesus está vendo o fruto do penoso trabalho dele em nossas vidas? Será que eu tenho feito coisa? Hoje serviu de vinheta das minhas mensagens, hoje eu usei essa passagem aqui, de 53:11, nas vinhetas que eu ponho todo dia. Não mandei para você, né? Por quê? Será que ele está vendo o fruto do penoso trabalho? Engraçado, né? Eu fiquei
Fiquei consultando o Senhor, mas por que o Senhor não colocou aqui fruto do seu penoso sacrifício? Não é mesmo? Mas ele fala penoso trabalho porque envolve tudo. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Outro dia eu estava comentando com alguém, Jesus não chegou aqui, veio aqui, cruzou o braço, agora e você se vire. Nada disso. Ele veio, arregaçou as mangas e trabalhou. Fruto do penoso trabalho, que envolve tudo isso aí, irmão. Por causa desses pecados acumulados, essas coisas que nós estamos, essa coisa nojenta, nós estamos todo tempo, todo dia. Eu estou lá na igreja, eu não estou pecando. Não está o termo. Olha, eu vou contar uma historinha aqui, triste, lamentável. Eu trabalhei muito no sul de Minas. Residi em São Bento, mas trabalhei. Cheguei a ser tesoureiro do PSN, Presbitério Sul de Minas. E uma vez tinha um encontro, tinha uma reunião do presbitério em Santa Rita do Sapucaí. Não sei se o irmão conhece Santa Rita do Sapucaí. E eu estava sediado na Bocaina, naquela congregação, igreja, né? Bocaina não está lá no meio do mato, mas é igreja. Hoje eu não sei se é congregação ou não. E eles tinham um conjunto de pessoas, tinha meia dúzia mais ou menos, cantava maravilhosamente. Eu não vi ainda uma igreja cantar tão bonito como aqueles irmãos da Bocaina. Hoje está reduzido, tem lá 10, 15 pessoas só. Que coisa linda eles cantavam. Eles tinham um conjunto. E o presbitério convidou eles para irem cantar lá na igreja, culto que antecedia a reunião do presbitério. E eu estava assim, atrás de umas irmãs sentadas atrás de mim. E eles foram lá se apresentar. O Melzac, não sei se alguém conhece o Melzac, hoje está doentinho lá na Bocaina. O Melzac, ele não tinha dentes. É banguela. Uma voz maravilhosa, mas não tinha os dentes na boca. E eu ouvi, irmão, ouvi com esses ouvidos aqui que um dia a terra há de comer e tomara que demore para comer. Mas olha só, as irmãs atrás rindo e dizendo assim, olha lá aquele banguela, olha lá aquele sem dente falando assim, irmão, o que é isso? Dentro da igreja, num culto. Não é porque você está aqui, não. Que você não está aí com os pensamentos aí mirabolantes aí. Olha lá a irmã está com aquela blusa, ou blusa feia daquela irmã. Irmãos, eu digo isso para vocês, eu tenho plena certeza que isso rodopia a mente de nós que estamos aqui. E tomara que não esteja. Mas é verdade. Então, Jesus, será que ele está vendo fruto do penoso trabalho dele? Se nós estamos sempre nessa decadência de pecado. Estamos sempre provocando a ira no Senhor, lá em ira santa, hein? Lá em Romanos 1,18 vai dizer isso, a ira do Senhor desce, nós puxamos a ira do Senhor para a terra. A segunda coisa que eu vejo para fazer essa pergunta, será que ele está vendo o penoso trabalho, fruto do penoso trabalho? Diante da rebeldia que nós temos, diante da insensibilidade que nós temos, Isaías, depois os irmãos examinam lá, mas eu vou só aqui parafrasear um pouquinho, não vamos lá para a gente ganhar tempo aqui, para nós ganharmos tempo diante da palavra do Senhor. Isaías 1, 2, 3 vai dizer assim, olha, o animal conhece a voz do seu dono, mas esse povo não me conhece. Irmãos, isso aqui é sério. Decepção, Deus o nosso Deus, ele tem decepções. Quantas decepções nós estamos dando para Deus diante da nossa vida? A decepção de Deus, esse povo conhece a voz do seu animal, do cavalo, seja lá do que for, e esse povo não me conhece. Insensibilidade, irmãos. Quanta insensibilidade da nossa parte. Como é que Deus vai ver, como é que Jesus vai ver o fruto, o penoso trabalho dele, se somos insensíveis? Ao próprio Deus nós somos insensíveis. Se nós formos procurar aqui, se nós formos analisar e estudar mais a Bíblia foi feita para estudar, não para ler. Eu fui visitar uma sobrinha minha semana e falou, tio, catolicismo. Tio, eu leio a Bíblia. Eu falei, então você passa a estudar a Bíblia aqui para frente.
A Bíblia, Deus idealizou, escreveu a Bíblia para que nós a estudássemos. Eu tenho que ver o que está por trás dessas letras aqui. É isso que eu tenho que ver e não ler. Ler por ler não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho que estudar a Bíblia. Às vezes eu acordo madrugada, perdi o sono, não sei. Talvez ele queira que eu fale com ele. Pego a palavra dele e vou ali estudando. O que eu trago aqui para vocês não é que eu achei, não. Que eu abri a Bíblia aqui e vai isso aqui. Vai comida de qualquer jeito. De jeito nenhum essa comida aqui foi preparada. Eu me debrucei nesse livro. Eu procurei saber o que Deus quer que eu fale. Não o que eu fale, mas o que Ele quer que eu fale. A minha boca é apenas um instrumento nas mãos dele. Só apenas um porta-voz dele. Eu quero saber o que Ele quer que eu fale, e não o que eu vou falar. Não é? Então somos insensíveis, provocamos essa decepção ao coração de Deus. Será que nós não estamos decepcionando Deus com tantas coisas, irmãos? Lá no nosso trabalho, aí em casa. Na igreja eu sou assim, sabe? Mas lá no meu trabalho eu sou assado. Comigo aqui não tem isso, não. Aqui eu sou outro. Como dizia esse meu filho, estava morando comigo lá, virava um giraia. Lá fora tem vira um giraia. Lá no meu trabalho, eu falo para o meu filho de manhã, quando ele vai trabalhar, a gente ora todo dia de manhã, 6h30, mais ou menos ele sai. Vamos orar primeiro, meu filho. Você é um representante de Deus lá no seu trabalho. Será que as pessoas estão vendo nele realmente aquela identidade de um cristão que tem o temor de Deus, que leva Deus a sério? Eu acho, irmãos, que se nós levássemos Deus a sério, não sei quantos membros tem aqui, mas isso aqui estaria com todos aqui, para ouvir a palavra de Deus. É ela que vai nortear o meu caminho amanhã lá no trabalho. Vai nortear a minha vida com a minha esposa, com meus familiares. Lá na rua. Olha, eu pego o ônibus ali para vir para cá. Eu levo quase 2 horas para vir lá do Vale Sul aqui. Pego lá no Vale Sul. Vocês acham que eu estou preocupado com isso? Não estou, não. Faço com a maior alegria, com a maior satisfação, porque eu sei em quem tenho crido. A gente costuma falar, eu sei em quem tenho crido. Mas será que temos essa convicção de sabermos em quem estamos crido? Em quem temos crido? Será que não estamos cada dia produzindo cada vez mais decepção ao coração de Deus? É para se pensar, gente. É para nós estarmos analisando bem isso. E o que eu falo para vocês aqui, eu preguei primeiro para mim. Tenho sido um bom esposo para minha esposa. Tenho tido paciência, porque ninguém é perfeito diante de ninguém. Nós temos defeito. Nós somos, irmãos, olha, acredito, nós somos fábricas de produzir pecados. Somos fábrica, estamos produzindo pecado o tempo inteiro. Será que não é a hora da gente chegar um basta nisso? Como o cavalo lá, que o dono deixava lá, já corria lá no topo. Não, meu dono está lá, eu tenho que ficar aqui. Ficamos nas amarras de Satanás. Eu sei que é forte isso que eu estou falando para os irmãos, mas não me preocupo não, porque é Deus que está colocando no meu coração para me dizer isso. Sabe que nós não estamos aí no topo de Satanás? Porque não é possível. Provérbio 28:13 vai dizer, aquele que confessa seus pecados e deixa, está claro. Você quer instrução como ter um procedimento diante de Deus? Vai para as Escrituras. Está aqui, fala a verdade aqui. Não precisa consultar ninguém, esse, aquilo, consulta aqui o Senhor. Ele vai, ele tem mais de 30.000 verbetes isso aqui, para te instruir, para te falar. Então, primeiro, somos acumuladores de pecado. Com certeza Jesus não está vendo o fruto do seu penoso trabalho. Acumuladores de pecado. Somos rebeldes, insensíveis. E por último, irmãos, Jesus não verá o fruto do seu penoso trabalho se não tivermos compromisso com Deus. Ele não vai ver. Se você não tem compromisso com Deus, Ele não vai ver. Agora, o texto está me dizendo que Ele verá.
Ele verá. Mas só para aqueles que realmente vai ter compromisso e vão entender isso, né? Frequência aos trabalhos do Senhor, compromisso, para que ele veja o penoso trabalho, fruto do penoso trabalho. Frequência nos trabalhos. Eu fui na igreja de manhã, não precisa ir à noite. No culto da noite precisa. Eu fui, é sexta-feira, né? Eu fui sexta-feira, não precisa ir domingo de manhã, eu vou à noite. O que é isso, irmão? Isso é patético. Comportamento, testemunho, isso aqui é que fala alto. Você é como uma vitrine. Você vai lá na cidade e passa naquelas vitrines ali e vê aquelas coisas. E isso é um atrativo. É como é que se diz? Uma forma de atrair você. O sujeito coloca a vitrine. Já viu uma vitrine tudo mal arrumado lá na cidade? Não vai. Você vai ver uma vitrine bem arrumadinha, bem ali ajeitadinha para atrair você para comprar. E o testemunho? Você tem realmente dado um bom testemunho? Eu já vi crentes trabalhando comigo que eu fiquei horrorizado. E cheguei e falei, olha, você é realmente crente? Você realmente tem compromisso com Deus? Porque o seu procedimento aqui está diferente. Responsabilidade. Temos tido responsabilidade em nossa vida. Responsabilidade com a obra de Deus, responsabilidade nos nossos compromissos. Até mesmo naquela fatura que você tem que pagar. Não gaste. Eu trabalhei numa empresa e eu disse para o dono da empresa, o diretor superintendente da empresa, falei, olha, doutor Walter, eu quero falar uma coisa para o senhor, eu tenho visto coisa na empresa do senhor aqui e quero dizer para o senhor uma coisa. A empresa tem lucro naquilo que ela gasta, não naquilo que ela fatura. Por quê? Porque vai gastar mais além daquilo que ganha. Será que nós temos pensado nisso? Depois fica desesperado, ele com o cabelo em pé, porque não pode pagar aquela fatura. Responsabilidade. Moisés teve uma responsabilidade, mas ele fraquejou na hora. Vamos ver, a vida de Moisés, 120 anos. 40 anos lá, nos pés lá do faraó, 40 anos na escola dominical lá no deserto, e 40 anos levando o povo para o deserto. Esses 40 anos na escola dominical dele no deserto, lá junto com o sogro dele, ele ficou 40 anos, Deus preparando ele 40 anos, aí Deus chama Moisés, é agora. Senhor, eu não sei falar direito, sabe, eu não tenho, né, não verbalizo direito as palavras. Alguns até dizem que o Moisés era gago, não sei, não está na Bíblia isso. Deus falou, não, você vai, seu irmão vai, o Arão, né, Arão vai, ele vai ser o seu porta-voz lá, vai ser o seu intérprete, mas você vai. Agora imagine bem, 40 anos lá no sofrimento, lá, quer dizer, vendo o sofrimento do povo. 40 anos na escola dominical, 40 anos com o povo no deserto, e depois não viu a terra prometida. Não, mas você não vai ver a terra. Já pensou? Responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade. É custoso para mim vir lá do Vale Sul aqui? Não vou negar para os irmãos. Mas venho com maior prazer, porque eu sei que eu vou cultuar o Senhor, eu vou adorar o Senhor. Né? Falta de interesse. E estamos quase avançando ali no horário, mas quero contar aqui um testemunho da irmã Lia, lá na Bocaina. Isso, a irmã Lia hoje está na glória com o Senhor. E esse legado ela deixou para mim. A irmã Lia ensinava as crianças, já é um assunto para que os pais tragam as crianças na escola dominical. A irmã Lia ali com as crianças, cuidando das crianças. Aí as crianças não ficam crianças, né? Vai crescendo, ficou mocinho, adulto, veio para São José trabalhar no açougue. Trabalhando no açougue ali já há um bom tempo, daí o dono do açougue, num dado momento do dia, que não tinha muito movimento, falou para ele, não me lembro o nome do rapaz, da criança, que agora é adulto. Olha, eu vou ter que sair, toma conta do açougue. Ele ficou no açougue. O dono foi embora, ele sozinho, só as moscas ali, abriu a gaveta. Aquilo estava ali cheio de dinheiro. Ele olhando para o dinheiro olhando para ele e piscando para ele, né? O dinheiro piscando. Ele levou a mãozinha para pegar o dinheiro, lembrou da tia ali. Cuidado, mãozinha, com que pegas. Na hora ele puxou a mão. Esse rapaz, esse homem hoje,
foi lá na Bocaina dar esse testemunho. Tia Lia, para quem não conhece Tia Lia, ela é mãe do diácono Ariel, lá da Betel. Esse testemunho ficou dela. Então, Jesus viu o fruto do penoso trabalho dele, através da Tia Lia, através dos nossos procedimentos, irmão. E sabe onde é que está o calcanhar de Aquiles aqui? Está em 2 Crônicas 7,14. Não precisa abrir lá, vamos parafrasear. Se esse povo que chama pelo meu nome, primeira causa, o quê? Humilhar. Vamos colocar no gerúndio isso aí? Eu não sei se tem algum professor aqui de gramática. Vamos colocar no gerúndio. Se esse povo que chama pelo meu nome, se humilhando e buscar. Depois da segunda, orar. A ordem aqui não importa. Se esse povo que chama pelo meu nome, orando me buscar, se esse povo que chama pelo meu nome, orando e se arrependendo, se esse povo que chama pelo meu nome me buscar, vamos aqui acrescentar mais, buscando-me de todo o coração. Qual que é a promessa? Eu virei do céu, sararei a sua terra, e a nossa terra está precisando de tanta cura. Então, irmão, não vamos esquecer esse versículo. Desejo que Deus deixe esse versículo gravado no teu coração aí. Ele verá o fruto do penoso trabalho dele. Se nós estivermos aí, então, deixando o pecado. Se nós estivermos sendo sensíveis às coisas de Deus. E se tivermos realmente compromisso com ele.